em Atos 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam entrando no templo. Se você é assim como eu, por muitas vezes nós temos distrações na nossa vida que nos faz perder coisas importantes no nosso dia a dia. E eu olho para esse texto, eu acredito que ele pode nos ajudar a enxergar com atenção aquilo que nós vemos. O nome do lugar era um templo que chamava Formosa. E naquele templo, na porta daquele templo, se encontrava um mendigo, e que de formoso não tinha nada. Mas juntamente com ele tinha outras pessoas que simulavam uma deficiência e buscavam recursos da mesma maneira que ele buscava. E no meio daquela multidão se encontrava Pedro e João, e passaram por ali. Quando esse homem se deparou com Pedro e João, ele gritou, pedindo esmola: você poderia me ajudar? Poderia me dar algo para que eu pudesse sair daqui e me alimentar? A gente pode imaginar diversos diálogos que porventura eles tiveram naquele momento. Mas o texto vai dizer que João e Pedro, eles não tinham nada para oferecer. Mas eles pararam e deram atenção àquele homem. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olha para nós. Eu tenho algo a dizer a você. Olhando para o texto, a gente vai perceber que o homem fixou os olhos em Pedro e em João na expectativa de receber algo muito precioso. Versículo 5 diz isso. Pedro e João não lhe deram absolutamente nada material. Pedro e João não dirigiram os olhos para aquele homem com um olhar de indiferença. Não dirigiram os olhos para aquele homem com um olhar de insignificância. Não balançaram os ombros de uma forma indiferente, não. Nem o repudiaram porque ele era mendigo, mas olharam para aquele homem com honestidade, olharam para aquele homem com integridade, com compaixão. E olhando para esse texto eu percebo que é muito difícil olhar para o sofrimento do outro. É duro quando a gente passa por alguém e percebe que ele está com um problema. É difícil demais. Consciente ou inconscientemente, será que nós não preferimos olhar para o outro lado quando nos deparamos com essa realidade? Porque talvez é forte demais. Talvez é melhor a gente virar as costas e seguir o nosso caminho. Seria muito mais confortável olhar para pessoas bonitas, pessoas saudáveis, pessoas lindas, perfeitas. E eu me lembro, estudando esse texto, de uma experiência que eu tive. Eu estava na rodoviária esperando um amigo, pedindo para pegar uma carona. Enquanto eu estava na rodoviária, veio um mendigo e me pediu café com leite e salgadinho. Tudo bem, peguei o dinheiro no bolso, falei, cara, vai lá na vendinha e traz aqui o teu café com leite com salgadinho e a gente vai comer junto. Ele foi, comprou, veio até mim e a gente fez uma refeição. E aí eu estava sentindo muito claro assim, eu precisava dar um segundo passo. E eu falei, amigo, você gostaria de jantar num restaurante? Aí ele, claro que sim. Eu falei, então vamos marcar. Tal dia, em tal lugar, eu quero te encontrar lá. E aí estava lá o mendigo na porta. Chamei ele, todo mundo olhando. Falei, senta aqui, mandei servir. Tudo que eu bebi, ele bebeu. Tudo que eu comi, ele comeu. E aí eu estava sentindo algo mais forte ainda, dizendo que eu precisava dar um terceiro passo. Eu falei, amigo, você quer tomar um banho? Você quer uma roupa limpa? Aí ele falou, eu quero. Damos um banho, demos algumas roupas. E não é que tinha algo incomodando mais ainda e me pedindo para dar um quarto passo. Aí eu chamei ele para conversar e pedi para ele contar a história dele. E ele contou a história, eu falei, eu preciso de remédio. Eu falei, tudo bem. Ele me apresentou uma receita um pouco gasta, velha. Eu falei, vai lá em casa, tal dia, que eu vou te dar o dinheiro para comprar o remédio. Eu falei, só vou te dar o dinheiro, eu gostaria que você me trouxesse a nota e colocasse no correio. Eu me lembro que aquela nota não apareceu na caixa do meu correio. E eu agradeci a Deus, falei, bom Deus, fiz a minha parte, ok. Um belo dia eu fui para a rodoviária novamente e eu vejo aquele rapaz, o mendigo, passando pela minha frente, passou bem na minha frente. Eu olhei para ele, ele não me reconheceu
e numa mão ele estava com um cigarro e na outra com uma latinha de cola. Eu fiz uma reflexão, eu falei, poxa Deus, como é que o Senhor, ainda sabendo do futuro desse homem, me fez sentir tudo aquilo? Porque eu entendia que era Deus, me trouxe uma consciência, me trouxe um desejo de poder ajudar profundamente, mesmo que o histórico da sociedade, o histórico da marginalidade fosse a coisa mais óbvia. Vai entregar um dinheiro e ele vai comprar drogas. Somente Deus faz aquilo que o ser humano naturalmente não pode fazer. Colocou algo em meu coração para que eu desse um passo e tomasse uma atitude a respeito daquela realidade. Eu olhava para aquele homem simplesmente pelo estereótipo, duvidando, questionando, pensando duas vezes se eu tinha que dar espaço ou não. Mas Cristo, ele olhou no coração daquele homem. Ele olhou com um olhar de compaixão. Ele olhou com um olhar de misericórdia. Algo fundamentalmente bom acontece quando nós dedicamos tempo para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele nos pede. Algo acontece. Eu não sei como é que está a história daquele homem, mas eu acredito que Jesus Cristo foi apresentado a ele. Mas eu olho na palavra de Deus e percebo uma história de um homem chamado Simão. Uma vez ele desdenhou da bondade de Jesus, porque Jesus ele estava ajudando uma mulher com um caráter duvidoso. E aí Jesus olhou para Simão e perguntou, Simão, você vê essa mulher? E quando você olha para o texto, você vai perceber que Simão só enxergava uma mulher com um caráter duvidoso. Ele só enxergava uma prostituta, ele só enxergava uma mulher que não valia a pena dar atenção. Mas quando nós olhamos com o olhar de Jesus, Jesus ele vê uma mulher necessitada de atenção e de amor. O que nós vemos quando vemos mendigos nas ruas, quando vemos crianças pedindo esmola, quando vemos mães amamentando bebês sentado na calçada com a mão estendida? Eu quero dizer para você o que Jesus viu. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E se a nossa atenção pudesse sim reduzir o sofrimento e a dor de alguém? Essa é a promessa lá do encontro. Esse é o mistério dessa palavra. Essa é a promessa que foi colocada nesse texto. Te disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, de Nazaré, levanta e anda. Eu fico pensando se Pedro diz o seguinte, eu não tenho prata nem ouro, por isso eu não posso fazer nada por você. Como seria a realidade desse homem? Mas não foi o que aconteceu. A mão forte e calejada de um pescador se estendeu para alcançar a mão suja e estremecida daquele mendigo. E me veio uma imagem, a imagem da Capela Sistina. Talvez você que já viajou tenha essa imagem muito clara em sua mente. A mão de Deus, desenhada lá em cima, por Michelangelo, e que traz uma mensagem muito simples. A representação de Deus vindo dos céus e ajudando o ser humano. E eu olho para essa referência e para mim tem tudo a ver com esse texto, porque é da mesma maneira nós devemos interpretá-lo. A mão de Deus vem do alto e a mão de Pedro vem de baixo. A mão de Deus que socorre e a mão de Pedro que ajuda a levantar. E a mão de Deus que salva e as nossas mãos estendidas em obediência à voz de Deus. Deus abençoe. Amém.